antes que a história desapareça. Para compreender essa história, precisamos voltar no tempo, muito antes dos conflitos mais visíveis, muito antes das dores que aparecerão nas próximas gerações, porque certas histórias não começam na pessoa que sofre, começam antes, muito antes, em ambientes, em padrões, em formas silenciosas de viver e sobreviver. Ao longo dessa obra veremos uma história específica, mas ela poderia ser outra, poderia pertencer a outra família, a outra cidade, a outro sobrenome, porque os mecanismos que produzem determinadas feridas humanas não pertencem a uma única história. Elas se repetem de formas diferentes, em lugares diferentes. Por isso, escolhemos acompanhar esta família, não porque ela seja única, mas porque nela ainda é possível enxergar rastros que o tempo ainda não apagou completamente. E para encontrar o ponto mais antigo que essa narrativa consegue alcançar, precisaremos retroceder 4 gerações. Não porque tudo tenha começado ali. Talvez tenha começado muito antes, talvez em pessoas que jamais conheceremos. Mas é ali que os primeiros sinais ainda podem ser vistos, antes que desapareçam. Década de 50, geração 1, o avô. Na década de 50, o mundo ainda acreditava profundamente em aparência. A sociedade era construída sobre pilares considerados inquestionáveis: família, religião, honra, respeito e tradição. Existia uma imagem muito clara do que era ser um homem correto, uma mulher respeitável, uma família digna. Homens usavam terno, mulheres eram ensinadas a serem discretas, comportamentos eram observados, vigiados, controlados. A aparência de ordem tinha enorme valor. A moral era pública. A reputação era patrimônio, pelo menos do lado de fora. Porque naquela época, talvez mais do que hoje, o importante não era apenas ser, era parecer. Parecer uma boa família, parecer equilibrado, parecer moral. Mas toda a sociedade cria aquilo que não quer enxergar. Enquanto as ruas principais exibiam disciplina e respeito, existiam regiões inteiras vivendo à margem desta mesma moralidade. Lugares escondidos, ignorados, convenientemente esquecidos. Áreas onde as regras mudavam, onde a lógica não era virtude, era sobrevivência. E é exatamente em um desses lugares que a nossa história começa. Não em uma igreja, não em uma casa, não em uma mesa de jantar, mas em um bar. Um bar pequeno, velho, cansado, escondido no centro de uma zona de prostituição de nível extremo. Uma região onde o movimento nunca parava. Homens entrando e saindo, mulheres esperando, olhares silenciosos, negociações rápidas, corpos exaustos. Ali, a noite parecia não terminar nunca. O nome do lugar era quase irônico, Bar da Paz. Mas ali não havia paz. Havia tensão, havia troca, havia desgaste humano constante. O ambiente carregava um peso que não precisava ser explicado. Ele era sentido. O cheiro não era de comida caseira, era de álcool, cigarro, suor e desgaste. As conversas não eram sobre futuro, não eram sobre sonhos, nem sobre construção de vida.
As conversas eram sobre o próximo cliente, o próximo dinheiro, a próxima noite. Dentro daquele espaço, uma lógica silenciosa era ensinada todos os dias, sem discursos, sem teoria, sem ninguém perceber. Ali, mulheres deixavam de ser vistas como pessoas completas, se tornavam função. O corpo virava ferramenta, o sexo virava moeda, o afeto perdia utilidade. E quando o afeto perde utilidade, algo toma o lugar dele. Frieza, distanciamento, sobrevivência emocional. Naquele ambiente, vínculo podia ser negociado, limites podiam ser atravessados, pessoas podiam ser usadas. E o mais perigoso, quando alguém cresce cercado por isso durante tempo suficiente, isso deixa de parecer errado, passa a parecer normal. Porque ambientes assim não criam apenas comportamentos temporários. Eles moldam percepções permanentes. Eles alteram silenciosamente o significado de palavras como amor, valor, intimidade, respeito e poder. E fazem isso sem que a pessoa perceba que está sendo moldada. Esse bar não é apenas o cenário da história. Ele é o primeiro vestígio visível de algo muito maior. Um sistema invisível, um conjunto de crenças, de adaptações, de formas de sobreviver. Talvez suas raízes sejam ainda mais antigas. Talvez jamais saibamos. Mas é aqui que essa narrativa consegue começar a enxergá-las. Porque tudo o que surgirá depois, escolhas, silêncios, repetições e conflitos, não começa nas pessoas. Começa aqui.